Good morning, first grade. We are going to continue our class on page 7. Exercises number 2, we have to correct from the texts. By the way, have we read the texts? Yes or no? In loud voice? Nós lemos o texto em voz alta, os textozinhos ali das páginas 6, da página 6. Homelessness in suburb rural areas increases. Report warns of increase in rural homelessness. Have we read these ones? A gente leu ou não? Fizemos a leitura? Who can remember? Quem pode lembrar aí? No? Ficou, então, nós vamos corrigir, né, as questões, né, que envolvem que envolve o texto. E, na sequência, né, nós tínhamos ali a leitura do texto. Quem é que pode ler o primeiro? The first one, who can read? Bom, quem respondeu, né, as perguntinhas sobre o texto, automaticamente fez a leitura prévia, né, já deu uma lida no texto, já conhece bem as palavrinhas, então, né, poderia fazer aquela leitura que eu gosto tanto em sala. Who can read the first one? Quem pode ler o primeiro? Sofia Mello, could you? Teacher, só uma dúvida, é o texto da página 6? Yes. Se não me engano, a gente já leu, eu só não posso confirmar, por causa que eu não tinha apostila semana passada, mas a Ana Laura vai confirmar para ti. Então tá. Porque eu queria... Era pra gente ler sozinho. Desculpa, professor. Pode falar, Ana. Era pra gente ler sozinho os textos, aí fazer as atividades. Aí nisso tu corrigiu as atividades, só que a gente não leu, entendeu? E aí tu também deu a questão 3 de deveres. Ok. Então, vamos fazer a leitura. A primeira, são textos pequenininhos, teacher. ó. Quem é que pode ler? Pode falar. Só pra dizer, eu não fiz porque eu tava sem apostila. Entendi. Mas agora tu já adquiriu, não? Sim. Ok. Tá, vocês não querem ler, então, textozinho pra gente? Ó, o primeiro é pequeno, o segundo também são textos pequenininhos, né? Que é interessante fazer a leitura. Going once, going twice, nobody. Ok, então. So, let's go to page 7. On page 7, we have the questions. When were these articles published? Quando esses artigos foram publicados? Who can read the first answers? Quem pode ler a primeira resposta? Corrigiu? A gente já corrigiu essa parte. A gente já fez essas. Só falta 3. Só número 3, ok. Number 3, read the excerpts again and match each of the following words with its definition. I read a word and you read the definition, okay? Let's go. Increase, letter A. Ana Larissa, increase. Eu fiquei muito em dúvida nessa questão, mas eu coloquei make something greater. Make something greater. In other words, increase, né? Aumentar. Make something greater, right? The population in Florianopolis is increasing, right? So increase, make something greater. Great. Letter B, rate. Sofia Mello, rate. Letter B. É assim, mas eu botei a measurement of the number of times something happens or exists during a particular period. Yeah, measurement of the number of times something happens or exists during a particular period. So letter B, the first one. Thank you, Sophia. Letter C, sleeping roof. Sleeping roof. Rafael, good morning. Can you answer this one? Rafael Stein. Qual é a página, professor, que eu acabei de entrar? 7.
Sleep improve. Qual é a questão agora, professor? Number 3. Tá. É pra ler, né? Só a questão. É assim, ó, eu leio a palavrinha, né, na primeira coluna, sleeping roof, and you read the definition, e você lê a definiçãozinha na segunda coluna. Já foi a A, né, increase, a letter B, rate, letter C, sleeping roof. Have you done it? Você fez? É aqui, ó, professor. Having no place to sleep, sleep on the street. Ok, letter C. Having no place to sleep, sleeping on the street. Ok, Rafael, thank you. Having no place to sleep, sleeping on the street. Okay, I'm gonna put on the chat because there are students who don't have the microphone, but they use the chat to answer the questions. So, if you want to answer, for example, next one, shelters. Who can read the next one? Quem pode ler a próxima? Beatriz, Maria Eduarda Siegel, have you done it? Yes. Okay, please. Shelters, letter D. Shelters. Temporary residences for people without a home. Okay, temporary residences for people without a home. Great. Letter E, acute. Acute. Felipe Baroni, acute. Felipe Baroni. Gustavo, acute. Gustavo Wagner. Acute. Okay. All right, Gustavo, all right. You have credit. You always take part. Quem não tem microfone, gente, né? Como a gente já falou, ó, o Gustavo, por exemplo, né? Ele não veio à última aula e não fez, né? Mas ele sempre participa. E ele sempre usa o chat, já que ele não tem microfone, certo? Então, quem não tem microfone, por isso que eu já coloquei no chat aqui, porque quem não tem microfone poderia usar o chat para participar, né? Para não ficar sempre os mesmos alunos, né? Participando. Não que eu não queira que eles participem, mas pelo contrário, né? Eu preciso que participem. Mas, quanto mais alunos participar, melhor, né? Na aula, turma grande, todo mundo sabe bem inglês, tem bom inglês, né? Todo mundo tem. All right. So, acute. Who can answer? The question is in the air. Quem pode responder? Mariana Centeno. Posso falar? Davi. Ah, não. Oh, yes, Vir. yeah. Ok. A Ana quer falar, Ana? A Sofia respondeu no chat, professor. Certo, ok, all right. Sorry, Anna, I'm so sorry. A Sofia Mello, então, respondeu, né, severe, que é algo severo, né? It's a synonym. And letter F, these spells. Who can Posso read? falar essa? Yes, please, read the definition. Makes a belief disappear. Yeah, makes a belief disappear. So, these are English dictionary, right? In English dictionary. We have the definition, not the translation. And we also have a synonym. Instead of give the translation, we give a synonym or the definition, not exactly what the word means, né? Não exatamente o que a palavra significa, e sim sinônimos, definições. Funciona muito quando a gente quer fixar uma palavrinha. Procurem ter dicionários inglês, onde você tem a definição da palavra e não a tradução literal, porque daí você contextualiza, né, ao invés de simplesmente tentar gravar ou decorar a tradução daquela palavrinha. Isso funciona bastante, até porque em inglês, muitas palavras, a mesma palavrinha, às vezes serve para situações diferentes, então é muito bom ter a definição, não necessariamente a tradução literal.
Ok. All right. Students, we have a problem with the sound. A gente tem um probleminha com o som, tá? É que alguns exercícios são com CD, e eu estou sem CD player. Eu estou sem tocador de CD, tá? Eu usava o da escola, né? Inclusive, eu acho até que eu vou na escola ver se eles me emprestam para eu poder usar. Por exemplo, a página 8. A página 8 todinha é com CD, certo? Tem uma canção do Phil Collins, que é um cantor que eu gosto muito. O nome da música é Another Day in Paradise. A música é bem legal. Vocês tinham que completar os espaços ali, com as palavrinhas que estão faltando, né? E depois responder um diálogo, né? Envolvendo ali a homeless person, certo? Que tem a ver, né? Com a letra da música também. E classificar as frases em true or false. Mas precisaria do CD, tá? Então eu vou fazer o seguinte: essa semana eu vou ver se eu vou lá na escola e ver se eles conseguem me emprestar o CD player, que tudo que eu tenho aqui de som, né, as caixinhas de som que eu tenho, elas não tocam CD. Hoje, que eu fui observar esse exercício, é que eu percebi, tá? Aí eu vou deixar a página 8 e página 9 para a semana que vem, ok? O listening. Quero ver se a semana que vem eu consigo o CD para a gente fazer esse exercício, que eu achei super interessante, envolvendo o vocabulário que a gente está estudando. Right? Now we are going to do page 9, focus on language. A gente vai focar, então, na parte do idioma. Read the following statements and do the activities. Então, vocês vão ler as seguintes frases, tá? A seguinte frase, na verdade, né? E responder as seguintes atividades. I know that everything is going to be all right. Letter A, gonna is the short form of going to, and it is often used in informal speech and writing. What does it indicate in the sentence above? Então, é o seguinte, a palavra gonna é a forma abreviada, né, de going to, e é muito usado no inglês coloquial, né, quando você está se comunicando com alguém, ou letra de música. Claro que quando você está fazendo um texto, né, escrevendo um texto acadêmico ou algo mais formal, aí você usa o going to, né, que seria a forma correta. Gonna é mais de maneira informal, né, de maneira mais coloquial, e é muito usado em letra de música também. A expressão gonna, ela indica o que na frase? A expressão grifada ali, o going to, né, ou gonna, ela indica o que? Promise, prediction, ou instant decision. Observando ali a frase, qual seria a indicação dessa frase? Promessa, previsão ou decisão no momento, instantânea? Qual que vocês acham que a frase ali com a expressão grifada indica? O Gustavo colocou prediction. Prediction. A Sofia também. Então, indica, né? Previsão. Eu sei que tudo vai ficar bem. Ó, claro, a pessoa está dizendo, né? I know that everything is gonna be alright. Ele sabe. Então, ele tem fortes indícios, né? Ele tem fortes pistas, evidências de que tudo vai ficar bem. Então, quando a gente usa essa expressão going to, usando no contexto de previsão, é que você tem, vamos dizer assim, evidências concretas, algo forte, concreto de que aquilo que você está prevendo vai acontecer. Então, essa expressão, né, indica prediction, como o pessoal colocou ali, né, o Gustavo, a Sofia, nesse contexto, tá? Assim, sim, Gustavo, é de uma letra de música. É de uma letra de música, sim. Tá? Eu só não lembro Everything's Gonna Be Alright. Não sei se é do Bob Marley. Acho que é do Bob Marley. Eu acho que é do Bob Marley, né? Eu também acho. Bob Marley, Bob Marley.
Isso, e ela é uma frase que condiz muito, né, com ali o que está querendo perguntar ali, né, o contexto do uso do gonna, ou do going to, do be going to. Okay, letter B. The sentence above implies a positive view of the future. Check the words that also present a positive idea. Então, a frase acima, né, ela implica numa visão positiva do futuro, né? I know that everything is gonna be alright. Então, eu sei que tudo vai ficar bem, né? Então, a pessoa está sendo positiva. Quais são as palavras que aparecem aqui que também têm um contexto positivo? Aí vocês vão assinalar, ok? Um tempinho. Quais são? Com certeza mais de uma, né? O enunciado está no plural. Okay, first column. Which words have positive way? Positive means. Confidence e optimism. Ok, então na primeira coluna nós temos confidence e optimism. Great. Second column. Happiness and good luck. Happiness and good luck. Great. Third column. Peace. Peace. Então essas palavras, né, têm um contexto positivo. All right, guys. So let's go to the next page, page 10. On page 10, we have another sentence that we are going to analyze. Look at those men panhandling on the street. I'll do something to help them. Olhem aqueles homens, né, pedindo na rua, pedindo esmola na rua. Vou ajudá-los, vou fazer algo para ajudá-los. Então, observe ali o contexto, né? Letter C, will is the full form of apóstrofo LL, né? What does it indicate in this sentence? O que indica nessa frase, então, o que o apóstrofo LL ou will está indicando nessa frase? Promise, prediction or instant decision? Nessa frase aqui está implícita qual sentido? Promise, prediction or instant decision? O que vocês acham? O Gustavo respondeu no chat, professor. O Gustavo, desculpa. Desculpa, Gustavo. Promise. Observe na primeira parte, olhem aqueles homens pedindo, né, pedindo esmola na rua. Olhem aqueles homens. Vou fazer algo para ajudá-lo. Então, como tem a primeira parte, tem a expressão, olhem aqueles homens, né, look at those men panhandling, olhem aqueles pedintes. Então, o sentido dessa frase, isso é o que a Sofia colocou ali, instant decision, porque é num momento que a pessoa vê os homens, né, e que vai fazer algo para ajudá-lo. Essa é uma característica do simple future, do will. Então, não sei se vocês perceberam. Então, lá na página 9, com o going to, ou gonna, ali está uma previsão, né, de algo que vai acontecer no futuro, que você acha que vai acontecer no futuro, mas com fortes possibilidades, né, com grandes evidências de que isso vai acontecer. Então, você está bem certo disso, que tudo vai ficar bem, né? Então, nós usamos o going to. Quando falamos de situações que pensamos na hora, no exato momento que vemos algo e decidimos fazer, nós usamos o will.
Então, observe como são dois tipos de futuro, mas com situações diferentes, né? Algo com uma previsão já baseada em fatos bem concretos, e algo que você não pensou antes, pensa na hora e vai fazer, como é o caso aqui. Olha aqueles homens fazendo pedintes na rua. Vou fazer algo para ajudá-los. Então, foi no momento que você viu os homens, é que você pensou em fazer algo. Usa-se, então, o instant decision, que é no contexto, né, de instant decision, e usa o will, ou a forma abreviada, ok? Number 2, próximo item. Read the following dialogue lines, then underline the structures that indicate future. Então, é o seguinte, vocês vão ler essas frases aqui e vocês vão sublinhar as expressões que indicam futuro, certo? Ou seja, o que a gente acabou de ver ali, né? O que expressa futuro ali na frase. Então, você vai sublinhar. A little time to do. Tempinho para fazer. Só as palavras ali, as expressões que indicam futuro, tá? E colocam as frases no futuro. Estou confirmando quem chegou depois da chamada. Vamos lá. Cauã chegou, não, né? Deixa eu ver, Cauã. Não, Cauã não chegou. Gabriel Rogério. Gabriel Rogério também não. Gabriel Rogério não. Rafael chegou. Rafaela Coelho não. Thaís também não. Thaís não. E Vitor Scharf chegou. All right. Ana Larissa, can you read the first sentence for us, letter A? Can you read it? What are you going to do on your next vacation? Are you going to work as a volunteer? Great. Mm-hmm. And what did you underline? E o que você sublinhou? Going. Mm-hmm. Going to, certo. No caso, be going to, né? O verbo be, o are you going to, né? Foi o que tu sublinhou, certo? Que aí forma o be going to, perfeito. Quando a gente fala em be going to, o be seria o quê? O am, o is ou o are, né? Na frase. Perfeito, Ana, thank you. Letter B, Sigel, can you read the letter B for us? Sim, professor. Só uma pergunta. O next também não dá a intenção de futuro? O next, sim. Pode ser, é uma expressão de futuro. O que a gente quer destacar mais ali são os tempos verbais, né? A conjugação dos verbos.
Tá? Tá. According to the article, the number of homeless people is going to increase, apparently because of benefits cuts and the shortage of housing. Ok. And what did you underline? It's going to increase. Is going to increase. Okay, thank you. Letter C. Sophia, please, can you read letter C for us? Professor, a Sofia não pode ler nessa aula. Okay. Ana Beatriz, please, can you read letter C? All right. That homeless woman is stating, in the pouring rain. I will drive her to a shelter. Okay, and what did you underline? Will drive. I'll drive, especially apostrophe L. All right, letter D. Camille, can you read for us letter D? Camille? Who can read it? Miguel, can you? Quer que eu leia para ti, professor? Please, Anna. I'm not sure, but I think this presidential candidate will focus on solving poverty. Daí é will. All right. Thank you, girl. Thanks a lot. Letter E. Siegel, can you read it? Yes. The president started that. No problem. The president started that his government will not allow any form of violence against homeless people. All right, violence. Great girl. Thanks a lot. Ok, Tá, então eu marquei will not. Perfeito, will not. Então aqui vocês observaram que todas as frases, né, elas têm uma expressão de futuro. Umas com be going to e outras com will. Por quê? Porque cada uma tem uma função. Em inglês a gente tem esses tipos de futuro, né, que a gente estuda academicamente, né, no dia a dia a gente pode usar um ou outro, mas é importante a gente saber a função deles, né, em que situação usá-los, quando a gente quer demonstrar bastante conhecimento em inglês. Então nós temos ali todas as frases no futuro, só que umas com be going to e outras com will. Certo? Aí agora, observando essas frases que vocês acabaram de sublinhar, vocês irão agora ler as frases, né, da atividade anterior novamente e relacioná-las com os usos, tá? Com os seus usos, ou seja, com as suas funções. Will e be going to, quais são as funções? Então, por exemplo, instant decisions. Então, qual é a frase aqui que está passando a informação de decisão no momento? Como no exemplo lá que nós vimos na página anterior, né? Diz assim. Seria qual letra? A C? A C. Perfeito, Ana. Então, a C diz assim, ó. That homeless woman is standing on the pool rain. I'll drive her to a shelter. Ó, aquela mulher está de pé na rua, está na rua, naquela chuva pesada, está de pé, desabrigada. Vou levá-la para um abrigo. Então, ele viu a mulher de pé na rua, né, debaixo da chuva torrencial, e decidiu que vai levá-la para um abrigo. Então, instant decision, como a Ana colocou, certo? Então, vou dar mais um tempinho e vocês vão analisar a função de cada frase. Aí você vai colocar a letrinha ali do lado, tá? Então, instant decision, statement, letter C. Instant decision, qual é a frase? Como a Ana falou, frase C. Aí vocês vão colocar as letrinhas ali do lado, ok? Analisando e colocando a frase correspondente. Aí nós temos a prediction based on present evidence.
Previsões baseadas em evidências no presente, né? O que você tem hoje de evidências para ter a previsão no futuro. Então, fortes evidências, normalmente. Prediction based on one beliefs. Previsões baseadas na crença de alguém, tá? Então, previsões baseadas na crença de alguém. Então, o que você acha? Atenção, é o que você acha, certo? Que vai acontecer, tá? A previsão não é achismo aqui. É o que você acha, o que você pensa. Depois nós temos plans and intentions. Qual é a frase, então, que tem planos e pretensões, né? Intenções. E promises. Qual que indica promises? Okay, guys, can we check? So, the first one, instant decisions. Letter C, predictions based on present evidence. Which sentence? Qual é a frase? B. Letter B. Great, letter B. According to this article, the number of homeless people is going to increase, partly because of benefit cuts and shortage of housing. Perfeito. Então, aqui a letra B está indicando uma previsão baseada em evidências no presente. Né? Então, de acordo com esse artigo, né, o número de desabrigados vai crescer, parte por causa dos cortes de benefícios, né, e do pouco programa de moradia. Então, baseado nisso, é que o número de pessoas desabrigadas vai crescer no futuro. Então, tem evidências no presente. Letter B, ok. Predictions based on one's beliefs. Which letter? D. O Gustavo também colocou letra D, junto com a Ana, né, que falou agora no microfone, letter D. Great. I'm not sure, but I think... não tenho certeza, mas eu acho... But I think this presidential candidate will focus on solving poverty.
I'm not sure. É o que eu não tenho certeza, é o que eu acho. Prediction based on one's beliefs. Plans, intentions. Which letter? Letter A, Gustavo colocou, Sofia também. Letter A. Plans and intentions. Great. What are you going to do on your next vacation? O que você vai fazer nas suas próximas férias? Are you going to work as a volunteer? Vai trabalhar como voluntário? Então, já estão pensando nas férias, né? Lá no futuro, o que você vai fazer? Então, tá muito a pergunta, né? No momento, bem antecipando o que vai acontecer no futuro ainda, né? Por vir. Então, plans and intentions. E promises? E. Letter E. The president stated that this government will not allow any form of violence against homeless people. Então, observe, ó. O presidente afirmou ou disse, né, ele colocou ali, né, que no seu governo, né, não vai permitir nenhum tipo de violência contra pessoas desabrigadas. Então, é uma promessa. Então, promessa, usamos o will. Então, observe, ó, cada futuro aqui, be, going to e will, eles têm as suas funções, né? Então, decisões de momento, previsão baseada em fortes evidências no presente, previsões baseadas no que você acredita, planos e promessas. Ok? So, the sequence is C, B, D, A, E. Future, be, going to. Então, depois de vermos, né, as funções deles, né, o sentido deles nas frases, então vamos observar, então, cada um, né, como eles são formados, a estrutura deles. Na verdade, a gente vai relembrar, né, porque isso a gente já estudou. Study the following examples and complete their roles on the form and uses of be, going to. Are you going to work as a volunteer on your next vacation? According to this article, the number of homelessness people is going to increase, partly because of benefit cuts and shortage of housing. Because I'm strong, people are not going to treat me like that. Então, nós temos três funções ali: planos, nós temos previsões, né, e nós temos também ali tipos, né, de evidências concretas, porque eu sou forte, né, então ele está afirmando, ninguém vai me tratar dessa maneira. Aí nós temos os espaços para vocês completarem. To talk about, para falar sobre. Aí vocês completem ali. Plans, intentions, vamos completando juntos. To talk about plans, intentions, or predictions, based on present evidence. We use be plus. O que é que vem depois do be? Going. Going to. Going to. Nunca esqueçam que o to vem depois, é como se fosse uma expressão fixa, tá? O to, ele faz parte ali do going, não necessariamente do verbo que vem na sequência. Então, vai ficar na frente do verbo, né? Mas o to pertence ao going. Going to. Plus verb, né? In the basic form, in. Então, nós temos ali plans, intentions, primeiro espaço, segundo espaço, predictions, e terceiro espaço, going to. Ok. Então, essa é a formação do be, going to. Como nós formamos a frase, né? Com be, going to. O verbo be, o verbo no principal, o going mais o going to, mais o verbo principal na forma base. In, agora a outra forma, quando é necessário inverter. Qual seria a palavrinha que vai ali? Ana, tinha falado? Pode repetir? Eu falei, mas eu acho que tá errado. Eu falei affirmative. Interrogative. Mas é interrogative que fala inverter. Isso. In interrogative sentences, it's necessary to invert subject-verb sequence. Então, coloquem ali interrogative. Na frase interrogativa, é necessário inverter a sequência ali do sujeito e o verbo, né? She is she. They are they. And so on. To make negative statements
add not after the verb be. Na forma negativa, acrescentamos o not depois do verbo be. Certo? Nada de que vocês, né, não conheçam, né? Que vocês já não viram. Alright? Então, ali coloquem a palavrinha after, no último espaço. Any question? Pay attention, short answers. Então, nas respostas curtas, né? É muito comum nós usarmos. We have some examples here. Are you going to work as a volunteer? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister going to take the homeless woman to a shelter? Yes, she is. No, she isn't. Então, eu posso responder, né, só até o verbo be, mesmo a pergunta sendo no futuro, né, não precisando, né, completar a resposta, né, deixar na forma longa. Então, eu posso responder com is, isn't, are, aren't. It depends on your answer. Ok? Page 11, página 11, vamos em frente. Future will. Então, agora o futuro com will. Acabamos de ver o be going to, né? E agora com will. Look back at the sentences listed in activity 2 and use them to illustrate the roles concerning to the use of will. Então, é o seguinte, letra A. We use will to talk about predictions based on our beliefs, without having any obvious outside evidence. Qual é a frase lá da atividade 2, né, da página 10, lá aquelas que vocês sublinharam, as expressões de futuro? Qual é a frase que tem esse contexto? Usamos o will para falar sobre previsões baseadas nas nossas crenças, sem ter qualquer evidência óbvia. Qual é a frase? É a D. Aí vocês vão escrever aqui. Não, escrevam primeiro, depois a gente vai conferir qual é a frase. Tá? Escreva a frase ali, transporta para cá. Letter B. Will is also used to announce decisions taken at the time of speaking. Qual é a frase em que o will é usado para falar de uma decisão que você tomou na hora que você viu a situação? Qual é a frase que indica isso, que você toma uma decisão no momento? Aí você vai reescrever a frase lá da atividade 2 aqui. And letter C, we may also use will when stating promises. E qual é a frase lá da atividade 2 que indica promessa? Aí você vai reescrever aqui. Aí depois eu quero que você leia para a gente conferir se faz sentido com essa definição. Ok? Write it down.
Okay, guys. So, which sentence has the first definition? Letter A. Qual é a frase que tem a primeira definição? V. Can you read for us? Sure. I'm not sure, but I think this presidential candidate will focus on solving poverty. Great, that's the answer. Então, essa frase tem esse contexto, né? Previsões baseadas na própria crença, sem ter nenhuma prova forte, óbvia, é o que a pessoa acha, o achismo. Então, eu uso will. Ok? E a expressão think, sempre que você usar a expressão think na frase, é porque é sem certeza absoluta, né? O uso do will. Letter B. Which sentence has the letter B meaning? Qual é a frase que tem o sentido da letra B? A letra C. Can you read for us? That homeless woman is standing in the pouring rain. I'll drive her to a shelter. Yes, that's it. Então, no momento que você vê a mulher, né, lá de pé debaixo da chuva, que você, vou ajudá-la. Você não saiu de casa com a intenção de ajudá-la. Foi na hora que você viu, né, no momento ali que você viu a pessoa que bateu a ideia de ir ajudá-la. So, instant decision. That's it. E a letra C, qual seria a frase que representa lá da letra D, o sentido? Quem pode ler? Sigil? Pode ser Sigil? Ok. Ok. Se a Ana quiser ler, não tem problema. Não, pode ler sem problema. The president stated that his government will not allow any form of violence against homeless people. Great, Sigil, great. Great reading, girl. Great reading. Ótima leitura, meninas. Perfeito, então. Então, cada frase ali com uma função, né, com o uso do will. Ó. Então, o will, ele é usado nesses contextos. Ao lado, nós temos um pay attention, onde nós temos ali, né, algumas observações de will. Ó. We use will with all persons. Né? Então, diferente lá do simple present, né, até mesmo quando nós usamos ali a conjugação dos verbos, né, nos outros tempos verbais, o will é usado para todos os pronomes pessoais, então não tem diferença. Eu uso o will para I, e uso o will para he, she, it, uso o will para no plural, então não tem diferença. Tá? Então vocês observem ali que o will é usado para todas as pessoas. No segundo pontinho, ó, in affirmative statements, will is always followed by the base form of main verb. Então, a forma base, né, na forma afirmativa, o verbo que vem depois do will é sempre na forma base, não tem, né, aquela observação na terceira pessoa do singular, he, she, it, continua sendo normal. Aí nós temos os exemplos ali, né, ó, I will talk, she will talk. Não tem, né, aquela regrinha que tem no simple present, né, no verbo. No terceiro, won't is the contraction of will not, também é forma abreviada, que é muito mais comum. When making questions, place will before the subject. Quando pergunta, o will passa para frente do sujeito, né? Assim como she is she. You will you. She will she. E quando tem pronome interrogativo, vem depois do pronome interrogativo, né? Como when, por exemplo, what, how. Então, são regrinhas, observações para vocês olharem, né, com o uso do will, certo? E para terminar, nós temos, então, o exercício 6, que eu gostaria que ficasse como tarefa, tá? Hoje é dia 20, né? 7/10. Gostaria que ficasse como tarefa o exercício 6, ok? Fechou, então? Só o 6, tá? Vocês vão completar com will ou be going to. E um último recadozinho, gente, antes de a gente fechar a aula para vocês. Tá, alguma dúvida? Exercício 6, completar com will ou be going to, tá? E o último recado. Eu vou postar amanhã, tá, no Clipe Escola, eu vou postar para todo mundo. Só que
só vai fazer a avaliação quem acha necessário, porque é a avaliação de recuperação, tá? Então, eu vou postar amanhã, vou fazê-la, né? Provavelmente amanhã à noite eu devo deixá-la prontinha. E até sexta-feira, quem tiver o interesse de fazer, né? Pode me enviar até sexta-feira. Seria a nossa avaliação de recuperação do terceiro bimestre, tá bom? Então, assim, por que eu falo isso, né? Porque é importante fazer o pessoal, se realmente quer recuperar a nota, ou se precisa, porque tirou abaixo de 7, né? Então, é importante frisar isso, tá? Então, eu vou mandar para todos. Mês passado eu mandei só para quem ficou, né? Aí, o que aconteceu? Teve alunos que pediram para eu enviar porque queriam melhorar a nota, mas aí ficou a critério deles, certo? Então, a nossa avaliação de recuperação, tá? Daí, quem acha necessário, acha preciso, né, fazer para recuperar, faz. Quem não acha, aí não precisa fazer, sem problema nenhum, continua com a média, né, que já tá boa, e aí pensar só no quarto bimestre. Não esqueçam, quem tirou média 10, é bom dar uma olhadinha lá no sistema, né, quem tem 10 não tem como fazer, né, não vai melhorar em nada, ok? Students, thank you for your attention. See you next Tuesday. Vejo vocês na próxima terça-feira. Bye, bye. Bye, Bye, teacher. teacher. See See you. you. Bye bye, teacher. See you. Bye, bye, girls.